Alô, lotequeiros de plantão! Loteca Concurso 1192, programação oficial, concurso de meio de semana. Acontecerá na terça-feira e quarta-feira, a maioria dos jogos na terça-feira, 8 jogos na terça-feira e 6 jogos na quarta-feira. Maioria de jogos internacionais, pela Libertadores das Américas, 3 pela Sul-Americana e apenas um jogo nacional que será entre América Mineiro e Atlético Goianiense pela Série B. Antes de falar mais sobre esse concurso, vamos aqui ao placar oficial da Loteca Concurso 1191. Tivemos 4 surpresas e 2 zebras. Apenas um favorito se confirmou, que foi a vitória do Manchester City por 2-0 no jogo 9 contra o Fulham. Então aqui, grandes probabilidades de acumulação. Até para 13 jogos pode acontecer também. Para 14 jogos é quase certeza que acumulou. Para 13 também possibilidades. Tivemos essas 2 zebras aí que tirou muita gente, principalmente a vitória do Mirassol contra o São Paulo, né? E algumas surpresas, como essa vitória aí do Santos fora de casa contra o Bahia, né? Que o Santos não tinha vencido um jogo ainda fora de casa. Um empate entre Sport e Inter. E Flamengo ter vencido o Palmeiras fora, para mim nem foi uma surpresa, porque eu fui de duplo aberto, acreditava que o Flamengo poderia vencer esse jogo e realmente venceu por 2-0. Vamos continuar aqui falando sobre esse concurso 1192, com destaque aí o jogo 1 aí, Huracan da Argentina e Corinthians pela Sul-Americana, né? Foi considerado o jogo 1 aqui, 9h30 da noite na terça-feira, jogo difícil para o Corinthians, viu? Porque é na Argentina, sempre é difícil lá o jogo. Então, o Flamengo joga em casa, jogo 12 aí contra o Táchira da Venezuela, é favoritaço, que tem que vencer para se classificar. Palmeiras também muito favorito contra o Sport Cristal do Peru. E o Cruzeiro aí no jogo 14. Então temos jogos importantíssimos, como o jogo 7 entre Botafogo e Universidade de Chile. E jogo dificílimo para o Botafogo. O Botafogo precisa vencer para confirmar sua classificação. E vamos analisar esses jogos. As probabilidades para esse concurso aí, para esses jogos. O jogo mais acirrado até o momento é entre América Mineiro e Atlético Goianiense, né? E também Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. Jogos muito acirrados. O que está se destacando mais como favorito é o Flamengo no jogo 12, coluna 1 aí, 89% estão indo de vitória do Flamengo, e realmente o Flamengo é muito favorito contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Outro muito favorito é o Estudiantes de La Plata da Argentina contra o Carabobo da Venezuela, 83% estão indo de Estudiantes. E Palmeiras e Sport Cristal do Peru, 78% estão indo Palmeiras. Eu colocaria até mais a porcentagem aí favorável ao Palmeiras, que venceu todos os jogos até agora na Libertadores das Américas. São esses os principais destaques aí. Em seguida, virei com meus palpites para esse concurso 1192. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1192. Temos até amanhã às 18 horas, terça-feira, para fazermos nossas apostas até às 18 horas da terça-feira. Hoje, segunda-feira, pela manhã, estou gravando o vídeo e temos só até amanhã para fazer as apostas. Tudo indica que esse concurso virá acumulado. Mais tarde colocarei um shot avisando, ou então aqui nos comentários, se acumulou ou não. Impressionante, viu? Se acumulou, vem mais de R$1,5 milhão aí para esse concurso de meio de semana, com certeza. E o jogo 1, Huracan da Argentina e Corinthians, pela Copa Sul-Americana. O confronto de históricos entre essas equipes, houve um jogo apenas, e foi esse ano. No primeiro jogo, o Corinthians, jogando na Arena Corinthians, perdeu por 2-1 para o Huracan, nessa fase de grupos. O Huracan, que vem de vitória no seu último jogo em casa, pelo torneio Betano, na Argentina. O Corinthians vem de um empate contra o Atlético Mineiro fora de casa, 0-0. E os últimos 5 jogos aí, o Huracan não perdeu, jogando em casa nem fora. Foram 3 vitórias e 2 empates. A equipe vem bem. Até fora de casa empatou com o Independiente da Argentina em 0-0. O Corinthians também empatou com o Atlético Mineiro. Será jogo duro aqui, viu? Para as duas equipes aqui. Jogo para triplo. Mas eu aqui, por o Huracan jogar em casa, vou fechado no Huracan. E empate. Vou de coluna 1 e coluna do meio, sabendo que o Corinthians também tem chances de vencer essa partida, né? Mesmo tendo perdido o primeiro jogo por 2-1, hoje o Corinthians já está bem diferente, né? Com o novo treinador, Dorival Júnior, e tem possibilidades de vencer essa partida. Mas eu vou usar 5 duplos e vou fechar no mandante aqui,
que é um time argentino, já venceu o Corinthians e pode vencer de novo, mas o empate é bem provável também, como também até a vitória do Corinthians. Quem puder usar um triplo aqui, eu já recomendo que quem gosta de usar triplos. Mas eu vou fechado no Huracan, coluna 1 e coluna do meio no jogo 1. Jogo 2, Libertad do Paraguai e Alianza Lima do Peru. O Libertad venceu o primeiro jogo por 1 a 0 aí, é fase de grupos ainda. 1 a 0. O Libertad do Paraguai vem de vitória no Campeonato Paraguaio por 1 a 0 contra o General Cabaleiro. E enquanto a Alianza Lima vem de vitória fora de casa contra o Sport Boys do Peru, lá do Peru. Então aqui é um jogo difícil. O Alianza Lima nos últimos 5 jogos venceu 2 e perdeu 2 e empatou 1. O Libertad jogando em casa, seus últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2, né? Não vem tão bem assim. E é um jogo muito difícil também por esse grupo. Como o Libertad venceu o primeiro jogo, eu coloco o Libertad como favorito. O Campeonato Paraguaio é mais forte que o Campeonato Peruano. Eu vou de coluna 1 nesse jogo. Acredito que o Libertad confirmará mais uma vitória em cima do Alianza Lima. Mas difícil, mas eu tenho que tomar essa decisão e vou de coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, São Paulo e Talleres. Aqui é um time argentino. O São Paulo venceu o jogo lá na Argentina, nessa fase de grupo, por 1 a 0. É um jogo difícil. As 3 vezes que o São Paulo jogou lá, perdeu 2 vezes e venceu apenas esse ano por 1 a 0. O ano passado perdeu por 2 a 1 e em 2019 por 2 a 0, jogando na Argentina. Jogo difícil, né? Agora o São Paulo joga em casa, venceu lá por 1 a 0. Jogando em casa, o São Paulo enfrentou o Talleres nos últimos anos 2 vezes. Foi 0 a 0 em 2019 e o ano passado venceu por 2 a 0. Jogo difícil, mas o São Paulo é favorito, mesmo sendo... Foi derrotado agora pelo Mirassol, né? Foi a zebra da rodada, a maior zebra. Perdeu por 2 a 0 para o Mirassol no Morumbi. Eu acredito aqui na vitória do São Paulo e vou usar um duplo aberto, porque não dá para acreditar 100%, né? Acredito desconfiando da vitória do São Paulo. O Talleres precisa da vitória para se classificar mais do que o São Paulo. Então aqui eu vou de duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. O Talleres para mim tem chance de surpreender o São Paulo e vencer essa partida. Jogo 4, América Mineiro e Atlético Goianiense. O América Mineiro forte em casa, né? Sempre forte. É uma equipe que não perde em casa há um bom tempo. Os últimos 5 jogos em casa a equipe venceu 4, empatou 1. Inclusive esse último jogo em casa foi 2 a 2 contra o Paysandu. A equipe estava perdendo por 2 a 0 e nos últimos minutos foi buscar o empate e não perdeu. Foi 2 a 2 contra o Paysandu. Já o Atlético Goianiense jogando fora, não vence 5 jogos. Os últimos 5 jogos aí foram 3 empates e 2 derrotas. É uma equipe que também vem bem, né? Mas empata muito, o Atlético Goianiense. Empata muito. Nos últimos 5 jogos a equipe empatou 4 jogos, venceu apenas um jogo, que foi o Novo Horizontino por 1 a 0. Empatou fora contra o Avaí, empatou fora contra o Amazonas. Então é um jogo aqui com muitas chances de empate e o América Mineiro vencer ou empate. E aí nessa coluna do meio, coluna 1 que eu vou, coluna 1 e coluna do meio no jogo 4, são os resultados mais prováveis aqui e eu vou neles aí. Já usei meu terceiro duplo. Muito difícil, como sempre, o concurso da Loteca aqui, o 1192, como os demais também foram. Jogo 5, Estudiantes de La Plata e Carabobo da Venezuela. Aqui o Estudiantes é muito favorito. No primeiro jogo aí, na primeira rodada aí do grupo, o Estudiantes venceu o Carabobo na Venezuela por 2 a 0 fora de casa e agora tem que confirmar sua classificação vencendo esse jogo em casa. É o grupo difícil aí, é o grupo onde está o Botafogo e a Universidade de Chile. E o Estudiantes não tem outra alternativa que não seja a vitória. Então, coluna 1 no jogo 5. Muito favorito o Estudiantes de La Plata para esse jogo. Coluna 1, jogo 5. Jogo 6, River Plate e Universitário do Peru. Esse Universitário do Peru tem aprontado aí nesse grupo, viu? Tem dado trabalho a algumas equipes. Mas aqui o River Plate é muito favorito. O Universitário do Peru surpreendeu o Barcelona de Guayaquil, né? O Barcelona lá do Equador, e venceu por 1 a 0. O último jogo fora de casa pela Libertadores. E foi muito surpreendente esse resultado, mas é que eu acredito na força do River Plate, que nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4, empatou 1, inclusive 3 dessas 4 vitórias foram goleadas. 4 a 1 no Vélez Sarsfield, pelo Campeonato Argentino. 3 a 0 no Barracas, da Argentina. E 6 a 2 no Independente Del Valle, pela Libertadores, dia 15 de maio, esse mês.
Então aqui é River Plate, coluna 1 no jogo 6, favorito. Não acredito aqui em surpresas nem zebras, mas futebol é isso, né? Quem quiser buscar uma zebra aqui, pode tentar. Jogo 7, Botafogo e Universidade de Chile. Essa Universidade de Chile aqui tem dado muito trabalho às equipes aí nesse grupo. O Botafogo perdeu na estreia da Libertadores por 1-0 lá. E o ano de 1996 também jogou lá e perdeu por 2-1. Foram os 3 confrontos. 2 em 96, o Botafogo venceu por 3-1 e perdeu por 2-1 fora. E esse ano se enfrentaram e a Universidade de Chile venceu por 1-0 o Botafogo. Botafogo agora já está bem melhor. Nos últimos 5 jogos em casa, o Botafogo vem de 4 vitórias consecutivas, 2 goleadas, 4-0 no Capital e 4-0 no Internacional de Porto Alegre. Venceu o último jogo na Libertadores por 3-2, venceu o Estudiantes de La Plata por 3-2, jogando muito bem. Botafogo favorito, jogo difícil, vou arriscar no fogão, coluna 1 no jogo 7 aqui. Botafogo pra mim é favorito. Mas vai dar trabalho essa equipe aqui, viu? Cabe duplo ou triplo aqui, mas eu vou arriscar coluna 1 no jogo 7 pelo momento do Botafogo. Universidade de Chile vem de derrota por 2-0 no campeonato chileno. Então o Botafogo vem no melhor momento, vou coluna 1 no jogo 7. Jogo 8. Também aqui pela Libertadores das Américas. Independente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, do Equador. O Barcelona precisa vencer. As duas equipes aqui estão precisando da vitória. Independente Del Valle nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O Barcelona fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Vem em crise aí na Libertadores. Eu esperava mais do Barcelona de Guayaquil. Foi a equipe que eliminou o Corinthians, né? Nas pré-Libertadores, se eu não me engano. Mas vem num mau momento aí, viu? Nos últimos 5 jogos, contando em casa e fora, a equipe venceu apenas um jogo. Foi contra o Emelec pelo campeonato equatoriano. E depois se empatou em casa com o Deportivo Cuenca. E vem daquela derrota triste aí em casa. A equipe perdeu por 1-0, aliás, para o Universitário do Peru. Então a equipe vem numa crise forte. Jogo difícil, Independente Del Valle jogando em casa é favorito. Mas aqui é matar ou morrer. Eu vou abrir um duplo aqui. Coluna 1 e coluna 2. Esse clássico equatoriano aqui. As duas equipes precisam vencer. Duplo aberto, jogo 8. O histórico de confrontos mostra aí o acirramento. Os últimos 5 jogos dessas equipes aqui pelo campeonato equatoriano e pela Libertadores. O Barcelona venceu o último jogo. Foi pela Libertadores jogando em casa por 1-0, Independente Del Valle. Mas pelo campeonato equatoriano, o Independente Del Valle venceu por 4-0 o Barcelona também, na casa do Barcelona. Muito acirramento aqui, duplo aberto no jogo 8. Um triplo também cabe aqui. Jogo 9, Nacional do Uruguai. É o último do grupo, enfrentando o Nacional, Atlético Nacional da Colômbia. O último jogo entre essas equipes, o Atlético Nacional venceu por 3-0 jogando em casa, agora o jogo é fora. Em 2021 tivemos um empate em 4-4, o jogo no Uruguai pela Libertadores entre essas equipes, mas o momento é outro. Pelo campeonato uruguaio, até que vem bem o Nacional. Nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias. Pela Libertadores, não. O último jogo em casa perdeu por 2-0 para o Inter. Já o Atlético Nacional não vem bem fora de casa. A equipe venceu todos os jogos em casa pela Libertadores, mas fora de casa perdeu todos os jogos. Então fica aquele ponto de interrogação. Qual Atlético Nacional da Colômbia irá jogar aqui? É um jogo difícil. O Atlético Nacional já está classificado, é o líder do grupo, né? O outro jogo é entre Bahia e Inter. Um dos dois será eliminado. Eu vou aqui de empate e Atlético Nacional da Colômbia. Mesmo sabendo que a equipe não vem bem fora de casa, mas o Nacional do Uruguai, pela Libertadores, não vem nada bem em casa. A equipe do Nacional do Uruguai jogando pela Libertadores é o último do grupo, né? E em casa não tem tido bons resultados. Até que fora de casa venceu o Bahia por 3-1, mas em casa não. Então empate e coluna 2 no jogo 9. Já usei meus 5 duplos. Jogo 10, Internacional e Bahia. Esse é um jogo dificílimo. O Internacional vem bem, mas o Bahia também é um time duro e vai brigar por essa classificação. O Inter nos últimos 5 jogos venceu apenas 2 em casa, empatou 2. E o Bahia fora vem de 3 derrotas consecutivas. Perdeu para o Flamengo por 1-0, para o Atlético Nacional pela Libertadores por esse grupo 1-0 e para o Grêmio por 1-0. Um pênalti muito duvidoso que o Grêmio venceu esse jogo domingo, 11 da manhã ontem. 1-0, mas o Bahia merecia o empate.
Inclusive no meu palpite eu fui de empate seco e o Grêmio só ganhou por um pênalti que, na minha opinião e na opinião de todos os comentaristas do Brasil, 99% não foi pênalti. Ali foi um pênalti cavado e o juiz foi no VAR e confirmou e o Grêmio venceu por 1-0 o Bahia. Que o Bahia dará muito trabalho ao Internacional, viu? Aqui o Bahia precisa vencer para se classificar. O Inter joga pelo empate, né? É um jogo difícil. Eu não tenho mais duplos. Mas mesmo assim, eu acredito que o Inter se confirma sua classificação e eu vou de coluna 1 no jogo 10, mesmo sabendo que o Bahia vai por tudo ou nada aqui e pode também vencer. Como eu já usei meus 5 duplos, eu recomendo aqui um duplo aberto ou até um triplo nesse jogo 10. Jogo 11, Universidade Católica do Equador, viu? Universidade Católica do Equador, não é a do Chile, enfrentando o Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia que já está eliminado nesse grupo. E enfrentando essa equipe aqui que nos últimos 5 jogos em casa venceu 4. Na Sul-Americana vem bem, né? Venceu seus 2 últimos jogos. Venceu inclusive o Defensa e Justiça da Argentina por 3-1. E é um jogo difícil para o Vitória. O Vitória já enfrentou essa equipe em casa e foi 1-1. E aqui eu vou no mandante, no Universidade Católica do Equador, coluna 1 no jogo 11. O Vitória tem que se preocupar mais no Campeonato Brasileiro. A equipe perdeu ontem para o Santos em casa, então aqui a equipe já está eliminada, não interessa muito o jogo aqui. Coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Flamengo e Deportivo Táchira da Venezuela. Flamengo muito favorito, eu coloco o Flamengo aqui 90% como favorito ou até mais. A equipe enfrentou essa equipe do Deportivo Táchira, o Flamengo enfrentou 3 vezes, venceu os 3 jogos. Inclusive nessa Libertadores venceu por 1-0 jogando lá na Venezuela por 1-0 e agora precisa confirmar sua classificação e vencer esse jogo. Sem dúvida, o Flamengo aqui vai confirmar sua classificação. A não ser que aconteça uma grande zebra histórica, um desastre para o Flamengo não vencer esse jogo. É coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Palmeiras e Sporting Cristal do Peru. Aqui o Palmeiras muito favorito, joga em casa. A equipe que foi derrotada pelo Flamengo, né, nessa última rodada, no Brasileirão por 2-0. Mas a equipe nos últimos 15 jogos havia vencido 14, né? A equipe já enfrentou esse Sporting Cristal lá no Peru e venceu por 3-2. Foi até um jogo duro, um pouco difícil. Eu acredito que o Palmeiras confirme sua classificação em primeiro lugar com 100% de aproveitamento para ter a melhor campanha da competição. Então eu vou de coluna 1 no jogo 13. Acredito que esse time não é páreo para o Palmeiras aqui. Coluna 1 no jogo 13. Jogo 14, Cruzeiro e União Santa Fé, da Argentina, viu? Time perigoso. O primeiro jogo aí na fase de grupos aí, o União Santa Fé venceu o Cruzeiro por 1-0. O Cruzeiro que vem bem aí, embalado nos últimos jogos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4, empatou apenas o clássico contra o Atlético Mineiro em 0-0, que era um clássico, né? Jogo difícil. Enquanto o União Santa Fé vem nos outros 5 jogos fora de casa, perdeu 4, empatou apenas 1. O Cruzeiro venceu ontem o Fortaleza por 2-0. A equipe melhorou bastante e acredito aqui que é favorito para esse jogo. Mesmo com chances, um pouco interesse nessa Copa Sul-Americana, eu ainda assim vou de Cruzeiro, coluna 1 no jogo 14. Na minha opinião, o Cruzeiro é favorito. Eu não tenho mais duplas, senão eu iria também no empate. E até um triplo que cabe pelo desinteresse do Cruzeiro nessa competição, né? A equipe praticamente não tem muitas chances aqui, então eu vou de Cruzeiro, mas aqui o empate e a vitória do União Santa Fé também é possível. Vou no Cruzeiro, assim, pelo momento do Cruzeiro. A equipe vem embalada, não perde há muitos jogos. E inclusive fora de casa. Os últimos 4 jogos fora de casa, o Cruzeiro venceu 3 e 2 por goleada. Pela Copa do Brasil venceu o Sport por 4-0 e venceu o Vila Nova por 3-0. E vem de uma grande vitória ontem contra o Fortaleza por 2-0. Então Cruzeiro, coluna 1 no jogo 14. Foram esses os meus palpites para esse concurso 1192. Acredito que virá acumulado em R$1,5 milhão de reais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, dê uma força para o canal. Aqui você se mantém sempre informado na Loteca. Ative o sininho das notificações. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14 pontos. Jamais desistiremos.